Boa tarde. Esta é a 8ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2021. A aula passada foi dedicada à teoria do conhecimento de Russell. No núcleo dessa teoria está a relação entre o princípio do conhecimento por contato e o que eu chamei o princípio de discriminação, que também é conhecido na literatura contemporânea como o princípio de Russell. O princípio do conhecimento por contato diz que em toda a proposição que nós compreendemos, todos os constituintes devem ser entidades que nós conhecemos por contato. O princípio de discriminação diz que se um sujeito S pensa acerca de um objeto O, S sabe que é sobre O que está pensando e não sobre outra coisa. S é capaz de discriminar O de qualquer outro objeto. Qual é a relação entre os dois princípios? Bom, Russell diz que o principal argumento em favor do princípio do conhecimento direto, o principal of acquaintance, é justamente o princípio de discriminação. É inentendível que alguém possa pensar e não saber sobre o que está pensando. Ora, a ideia, portanto, que conecta os dois princípios aqui, é que só o conhecimento por contato é conhecimento discriminativo. Que o conhecimento por descrição não é conhecimento suficiente. Em particular, o conhecimento por descrição não permite discriminar, distinguir um objeto de um outro objeto que porventura satisfaça a mesma descrição. Então nós vimos o argumento reminiscente de Kant, que Stroessner apresenta no primeiro capítulo de Individuals, o argumento da duplicação em massa do universo, que é perfeitamente concebível que nós tenhamos dois objetos, vamos chamá-los A1 e A2, tais que A1 satisfaz os predicados P1, P2, P3 até Pn, e A2 satisfaz os mesmos predicados P1, P2, P3 até Pn. Se eu só pudesse pensar nesses objetos como o X, tal que X é P1, P2, P3 e Pn, nada no conteúdo do meu pensamento faria com que esse pensamento fosse acerca de A1 ao invés de ser acerca de A2 ou vice-versa. O conhecimento por descrição, por conseguinte, não é conhecimento discriminativo. É por isso que Russell começa o artigo Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description dizendo que o que ele está interessado é nas situações em que a gente sabe que algo é verdadeiro acerca de um objeto, mas não sabe que objeto é esse. São situações em que a gente conhece um objeto por descrição, mas não por contato. Por exemplo, do Russell, eu sei que o candidato que tiver mais votos será eleito, mas eu não sei quem é o candidato que terá mais votos. Estabelecido assim o primado do princípio do conhecimento por contato, Russell tinha que apelar para algum procedimento que permitisse discriminar, distinguir de que objetos nós podemos ter conhecimento por contato. E esse método Russell encontrou na dúvida metódica de Descartes. Empregando o método da dúvida cartesiana, nós perguntamos acerca de um objeto se esse objeto, se nós podemos duvidar da existência desse objeto, e se a resposta é afirmativa, esse não é um objeto que nós conhecemos por contato. Nós não podemos duvidar da existência dos objetos que nós apreendemos imediatamente por contato direto. Mas qualquer objeto que eu conheça só por descrição é um objeto que pode existir ou não existir, o que, aliás, não afeta o comportamento lógico, semântico da descrição. A descrição contribui para a proposição que ocorre, independentemente do objeto existir ou não. Tá? É assim que nós podemos predicar corretamente que o atual rei da França não é calvo. Não é? Nós estamos dizendo que não é verdade, que existe um X, tal que X é rei da França e X é calvo. Bom, isso implica numa restrição drástica do domínio dos objetos que podem ser conhecidos por contato. É o que leva a Russell a concluir que a única palavra na linguagem natural
que se comporta genuinamente como um nome próprio, só como um termo singular, é o demonstrativo isto. Por quê? Porque isto nunca pode ser empregado na ausência de um objeto. Isto é sempre referencial, refere a alguma coisa. Eu pensava que esse era, inicialmente pensava que esse era o mesmo caso com o pronome eu, e mais tarde nós vimos a nota de rodapé que ele acrescenta em 1917 ao ensaio Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description, quando ele republica esse ensaio na coletânea Misticismo e Lógica. O Russell diz agora, eu não trataria mais eu como um nome próprio. Basicamente ele aceita agora o argumento de Hume, que sustenta que nós não temos nenhum contato, não temos acquaintance com o referente do pronome eu. Eu terminei a aula anterior apresentando uma crítica a Russell. E a crítica consistiu em aplicar a Russell um argumento proposto pelo filósofo norueguês Dagfinn Føllestad, um filósofo dos nossos dias, filósofo contemporâneo, que sustenta o seguinte: é um argumento que basicamente mostra que os referentes dos termos singulares genuínos devem ser objetos espaço-temporais, não simplesmente, como você pensava, dados sensíveis ou objetos abstratos. Føllestad apela para isso. Há três notas características do conceito de um objeto espaço-temporal. Objetos espaço-temporais, em primeiro lugar, transcendem o nosso conhecimento. Ou seja, eles têm propriedades que nós não conhecemos, que talvez não conheceremos nunca, mas mesmo assim o objeto aí está com essas propriedades todas. As que nós conhecemos e as que nós não conhecemos. Segundo lugar, objetos espaço-temporais mudam. Adquirem propriedades que não tinham antes, perdem propriedades que tinham antes, e, no entanto, nós somos capazes de pensar nesses objetos, independentemente de que descrições são verdadeiras desses objetos. Por fim, em terceiro lugar, nós somos falíveis, nós erramos. Nós podemos ter crenças falsas acerca dos objetos da nossa experiência, crenças que nós nos empenhamos em corrigir, mas ao longo do processo de revisão das nossas crenças, é sobre esses objetos que estamos pensando e não sobre outra coisa. O argumento de Føllestad culmina no seguinte resultado: uma linguagem apta a expressar pensamentos sobre objetos que, transcendem o nosso conhecimento, 2, mudam, e 3, são tais que nós nos enganamos a seu respeito, deve dispor de uma categoria de expressões que, por assim dizer, ancora nos objetos e os acompanha ao longo do tempo e de modificações no objeto e na nossa relação epistêmica com o objeto. Contrariamente a descrições, que ora num tempo são verdadeiras do objeto, no outro tempo não são mais, os nomes referem os objetos independentemente de que propriedades eles tenham ou que propriedades nós pensamos que eles têm. Essa é a função dos nomes próprios. Portanto, se nós temos nomes próprios na linguagem, é justamente porque os referentes dos nomes próprios não são dados sensíveis procedianos, mas objetos espaço-temporais. Tá? Esse é o núcleo do argumento. A conclusão é que, ao contrário do que pensava Russell, nomes próprios genuínos, como Bertrand Russell, são nomes logicamente próprios. Nós vamos ver o que o mais importante filósofo dos nossos dias, Saul Crick, vai fazer dessa ideia lá adiante, a partir de 1970. Tá? Bom, eu me ative a isso ao expor a teoria do pensamento de Russell. Basicamente, eu espero ter mostrado para vocês aqui. Russell é um revolucionário em lógica, mas não em teoria do conhecimento. As ideias epistemológicas do Russell estão perfeitamente integradas na tradição que provém de Descartes, na tradição epistemológica moderna. Nós vamos ver que é muito diferente o caso de Moore. E é por isso que Moore vai ter para Wittgenstein uma importância crucial. Moore vai dar a Wittgenstein alguma coisa que Wittgenstein não podia encontrar nem em Frege, nem em Russell. Mas chegaremos lá. Tá? O importante, por enquanto, é que, em conformidade com a concepção do juízo distintiva da revolta contra o idealismo, a concepção de juízo introduzida por Moore em The Nature of Judgment,
o conhecimento por contato, a apreensão imediata e puramente receptiva dos constituintes do juízo, emerge na teoria das descrições de Russell como pressuposição absoluta de todo o ato judicativo. E esse era o sentido do princípio do conhecimento direto do principal of acquaintance, que toda proposição que compreendemos deve ser composta exclusivamente de constituintes dos quais nós temos conhecimento por contato. Esse princípio estava subjacente à investigação dos indefiníveis lógico-matemáticos dos principles of mathematics. Você falava lá em ver claramente e dar a ver claramente esses objetos de tal forma que a mente tenha com eles a espécie de contato que ela tem com a vermelhidão ou o sabor de um abacaxi. Né? Princípio igualmente pressuposto na explicação das ideias primitivas de princípio matemático. Em princípio matemática, Russell dá o seguinte exemplo de uma proposição elementar: isto é vermelho. Bom, agora o leitor tem todo o direito de perguntar o que está fazendo uma proposição como isto é vermelho num livro sobre os fundamentos da matemática. E a resposta é: a lógica de Russell é uma lógica universal. Ela tem aplicação a tudo, ao que quer que seja que nós pensamos. Tá? E se o princípio do conhecimento por contato é um princípio que a lógica pressupõe, e ele está pressuposto em toda parte, até mesmo quando nós falamos de matemática. Tá? É assim que o princípio do conhecimento por contato emerge na primeira metade da década de nossas ideias como um fio condutor do grande projeto filosófico que o Russell passa a se dedicar depois da conclusão de princípio matemático, a teoria do conhecimento, cujo desenvolvimento acidentado e cujo abandono, o último, que nós vamos ver que o Russell abandona esse projeto, em ambos os casos levam a marca de um episódio intelectual a que o próprio Russell se referiria anos mais tarde como o impacto de Wittgenstein. Aqui, quem é Wittgenstein? Como é que ele entra nessa história? Wittgenstein é um austríaco que vem de uma formação técnica, não humanística. Ele tinha estudado mecânica na técnica Hochschule, em Linz, e ele foi para a Inglaterra para estudar engenharia mecânica. Ele trabalhou bastante em engenharia mecânica, se especializou em motores de propulsão para aeronaves. Ele viria, com o tempo, a patentear vários projetos de motores para aeronaves, então a engenharia aeronáutica eu chamo dele, mas nesses estudos de engenharia, você começou a se interessar sobre fundamentos da matemática. Não, ele sabia que na Alemanha tinha lá um grande filósofo que havia se ocupado a vida toda dos fundamentos da matemática, era Frege. E Wittgenstein então procura Frege, que o orienta a ir estudar em Cambridge com Russell. Frege diz: olha, o cara para você é Bertrand Russell, professor em Cambridge. E Russell vai para Cambridge, e a partir de 1912 ele assiste às aulas de Russell. Aqui tem uma anedota. O Russell, que não é a fonte mais confiável de informação sobre Bertrand Russell, por uma razão, o Russell sacrifica qualquer coisa para fazer uma boa piada. Ele diz que ele, durante um semestre, teve aquele aluno que ele pensava ser alemão, falava inglês com um sotaque bem pronunciado, e que nunca disse nada durante a aula, mas no fim do semestre teria chegado para ele e dito assim: professor, o senhor poderia dizer se, na sua opinião, eu sou ou não sou um completo idiota? Aí o Russell disse: olha, cara, não sei, mas por que você me pergunta isso? Porque se eu for um completo idiota, eu vou me dedicar à engenharia aeronáutica. Se eu não for, eu quero me dedicar à filosofia. E diz Russell que então ele diz para o Wittgenstein: faz o seguinte, escolhe algum tópico que nós tratamos nesse semestre e me escreve um artigo. Traz na próxima aula, vamos ver. E diz Russell então que Wittgenstein trouxe o que ele escreveu e Russell, assim, lendo o primeiro parágrafo, disse: não, você não é um completo idiota. Bom, isso não pode ter sido assim, né, literalmente, mas é assim que o Russell conta a história. Em qualquer caso, Russell, entre 1912 e 1914, passou rapidamente da condição de mentor, tutor intelectual, a de interlocutor privilegiado e, por fim, alvo da crítica implacável daquele que foi, afinal de contas, o mais talentoso e o mais insumisso dos seus discípulos. Foi Wittgenstein. As duas consequências mais notáveis dessa tumultuosa relação intelectual foram
ou o abandono do projeto epistemológico de Russell. Ao longo do ano de 1913, Russell teve escrevendo um livro chamado Theory of Knowledge, que ele nunca terminou. Ele nunca terminou porque, basicamente, cada vez que ele mostrava uma parte do que ele tinha escrito, e ele escreveu muito, chegava a escrever 30 páginas num dia, e ele mostrava para Wittgenstein dizia, tudo errado, não vai dar certo, eu já pensei nisso, e imaginei que desse para fazer assim, não dá e tal. E o Russell fica muito impactado com essa crítica, e é sempre, cada vez que ele mostra alguma coisa para o Wittgenstein, ele diz, não, tudo errado, não vai dar certo. Numa carta para a Lady Ottoline Morrell, que era uma amante que ele tinha, com quem ele se correspondeu profusamente, Russell escreveu uma carta por dia para ela, durante todo o tempo, e foram vários anos em que eles tiveram um caso. Lady Ottoline Morrell era uma mulher muito culta, interessada por filosofia, não tinha nenhuma formação técnica de matemática, esse tipo de coisa, mas tinha uma noção do que o Russell estava fazendo em filosofia. Foi em parte por influência dela que ele escreveu o ensaio Misticismo e Lógica. Ela era interessada em questões de misticismo. E o Russell, nesse ensaio, procura assim, o que dá para se salvar do impulso místico, o que o motiva e como é que ele pode ser empregado proveitosamente. E numa carta para ela, ele diz, olha, que ele mostrou o material para o Wittgenstein, e o Wittgenstein disse que estava tudo errado e tal, e ele disse que ele não compreendeu os argumentos do Wittgenstein, que eram obscuros, e ele diz, eu não entendi o que ele está dizendo, mas eu sinto nas vísceras, ele disse, in my bones, nos ossos, que ele está certo. E aí ele diz, isso me tirou completamente o impulso. E aí ele diz, numa outra carta para ele, de Bom, é a geração mais nova batendo na porta, que o Wittgenstein é tão fácil que eu não consigo fazer. E ele abandonou esse livro. Esse livro nunca foi, ele não publicou, ele só foi publicado em 1984, e é um livro incompleto. Né? Bom, então, assim, o abandono do projeto epistemológico de Russell é um lado do que se passou na interlocução dele com o Wittgenstein, o outro é a consumação na obra filosófica de Wittgenstein, desse assim chamado giro linguístico, linguistic turn, uma expressão introduzida por Gustav Bergman, que ainda hoje é seguidamente tomado como distintivo da tradição analítica inteira. Tá? A teoria do conhecimento esboçada por Russell em Knowledge by Acquaintance e Knowledge by Description, como nós vimos, e no capítulo correspondente de The Problems of Philosophy, e desenvolvida no manuscrito inacabado de 1913, o livro que ele não terminou, Theory of Knowledge, deveria articular, sob o primado do princípio do conhecimento por contato, a metafísica do juízo emergente da revolta contra o idealismo com os resultados lógicos das investigações lógicas que culminaram em Principia Matemática. A crítica radical de Wittgenstein a esse projeto epistemológico, progressivamente elaborada e refinada ao longo de meia década, isto vai das Notes on Logic, que ele apresentou a Russell em 1913, até um livro que ele concluiu em 1918, o Tratados Lógico-Filosóficos. Essa crítica persuadiu Russell ainda em 1913 a abandonar definitivamente o projeto da Theory of Knowledge. Daquele extenso manuscrito, cujo texto integral, como eu disse, só veio a ser publicado póstumamente em 1984, Russell chegou a publicar os 3 primeiros capítulos sob a forma de uma série de artigos em The Monist. Esses são os artigos On the Nature of Acquaintance 1, 2 e 3. E outros 3 capítulos, incluindo um bem importante, The Experience of Time, em 1915, ainda em The Monist. Aqui emerge um projeto que é articulado pela primeira vez no artigo de 1912, a relação dos dados sensíveis com a física. Em que Russell diz, olha, como é que nós devemos pensar sobre objetos espaço-temporais? Nós não temos contato imediato com eles, nós temos contato com os dados sensíveis que a interação causal com esses objetos produz na nossa experiência. Devemos tratar esses objetos como entidades que nós inferimos por uma inferência causal não demonstrativa, postulamos como sendo a causa eficiente das nossas percepções. E Russell lá formula um princípio de que, sempre que possível, entidades inferidas devem ser substituídas por construções lógicas. O que é uma construção lógica? É um objeto que é descrito com uma descrição
cujas condições de verdade envolvem a satisfação, a verificação de certas proposições que descrevem dados imediatos da consciência. Então, a física se relaciona com os dados sensíveis assim. As proposições da física falam de objetos que são construções lógicas. Qualquer proposição acerca de um objeto desses é uma função de verdade de proposições que descrevem dados imediatos da experiência. Tá? Esse programa de construção lógica dos objetos do conhecimento empírico, a partir de uma base fenomenalista, de fenômenos, de dados sensíveis, o Russell, isso deveria ocupar os capítulos finais da Theory of Knowledge. E a isso o Russell dedicou uma série de conferências que ele proferiu em Harvard em 1914, e que basicamente ele apresenta os salvados de incêndio da Theory of Knowledge, aquilo que ele, a seu juízo, subsiste e imune à crítica de Wittgenstein. E isso é publicado em forma de livro, em 1914, sob o título Nosso Conhecimento do Mundo Exterior, como um campo para o método científico em filosofia. Esse programa de tratar o conhecimento empírico como conhecimento de objetos que são construções lógicas a partir de dados imediatos da experiência, veio a exercer uma enorme influência no século XX, como atestam dois de seus avatares, que são sofisticações muito grandes, tanto do ponto de vista técnico quanto filosófico, do projeto de Wittgenstein. O primeiro é A Construção Lógica do Mundo, de Rudolf Carnap, de 1928, e o segundo, de 1951, é The Structure of Appearance, a estrutura da aparência, de Nelson Goodman. Aquilo que o Russell chama, num capítulo da sua autobiografia intelectual, o impacto de Wittgenstein é manifesto, em primeiro lugar, nas conferências proferidas por Russell em 1918 e publicadas naquele ano em The Monist sob o título A Filosofia do Atomismo Lógico. Quando ele dá essas conferências, ele perdeu contato com Wittgenstein desde o início da Primeira Guerra Mundial. Wittgenstein foi recrutado pelo exército austríaco, foi lutar na frente de guerra. Foi durante a guerra que Wittgenstein escreveu o tratado, ele levava o manuscrito na mochila dele. E Russell diz, eu vou expor algumas ideias que eu desenvolvi em colaboração com o meu ex-aluno e amigo Ludwig Wittgenstein. Não voltamos a ter contato desde o início da guerra e eu nem mesmo sei se ele está vivo ou morto. De fato, depois, no fim da guerra, Wittgenstein enviaria a Russell de um campo de prisioneiros na Itália, em Cassino, uma carta dizendo, olha, estou aqui, estou vivo. E aí, nessa carta, Wittgenstein diz, eu escrevi um livro que resolve todos os nossos problemas. Todos os nossos problemas. E o passo seguinte foi ver como fazer para fazer esse livro chegar às mãos de Russell. Graças à intercessão de John Maynard Keynes, isso foi possível, e Russell ainda em 1918 teve a oportunidade de ler o livro que seria publicado finalmente só em 1921, o livro que Wittgenstein tinha escrito e que, segundo Wittgenstein, resolvia todos os problemas de que ele e Russell tinham se ocupado. Bom, não é exagerado dizer que essas conferências, a filosofia do atomismo lógico, são o Tractatus de Russell. São a versão de Russell do conjunto de ideias a que ele chegara na interlocução com Wittgenstein. Também o impacto de Wittgenstein está presente na Introdução à Filosofia Matemática, de 1919. O livro que Russell escreveu na prisão. Russell fez muito pouca filosofia entre 1914 e 1918. Ele ocupou a maior parte do tempo dele no ativismo político. E militou contra a participação da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. Não por convicções pacifistas, porque não era pacifista, muita gente imagina hoje que era isso, não. Na verdade, ele estava contra o ingresso da Inglaterra na guerra, porque pensava que a Inglaterra estava entrando do lado errado. A Inglaterra tinha que se aliar, tinha que ter se aliado à Alemanha e não à França. Por causa disso, ele militou contra a guerra e fez propaganda pública da desobediência civil, conclamando os jovens a não se deixarem alistar.
por causa dessa atividade, você terminou sendo preso, e aí a prisão resolveu vários problemas na vida dele. Naquela altura, quando ele foi preso, ele já estava começando a ficar cansado da atividade política, e ele estava envolvido efetivamente com 3 mulheres ao mesmo tempo, aquela com quem ele era casado e mais 2. A prisão livrou ele da militância política e das mulheres, tudo ao mesmo tempo. Na prisão, o Russell disse, bom, vamos começar a pensar em alguma outra coisa. E pensou em escrever um livro que fosse uma introdução à princípio à matemática, uma introdução não técnica, uma introdução que qualquer pessoa interessada em filosofia pudesse ler, que não recorresse toda a parafernália formal de princípio à matemática. E esse livro é a Introduction to Mathematical Philosophy, de 1919. Por fim, é mais presente ainda o impacto de Wittgenstein na introdução e no apêndice C da segunda edição de Princípio à Matemática, de 1927, onde Russell apresenta as linhas gerais de uma reconstrução parcial do sistema de Princípio à Matemática, à luz da teoria wittgensteiniana das funções de verdade e da elaboração dessa teoria de Wittgenstein por Frank Ramsey, num artigo importante The Foundations of Mathematics, de 1925. Bom, o que é o Tratatus Lógico-Filosófico? O livro que Wittgenstein pensava que tinha resolvido todos os problemas em que ele, Russell, tinha se ocupado. Basicamente, o resultado de anos de elaboração e crítica dos temas centrais da filosofia de Russell. E aqui o que é interessante é que, em muitos aspectos, as ideias lógicas a que Wittgenstein chegou o aproximaram de Frege, e contribuíram decisivamente para a recepção da obra de Frege, especialmente no mundo filosófico anglo-saxônico, em que Frege era praticamente desconhecido. Então, não é um exagero dizer que o Tratatus é uma crítica fregeana de Russell. Tá? O alvo da crítica é sempre Russell. A interlocução de Wittgenstein no Tratatus, como na obra posterior, nós vamos ver isso também, continua sendo Russell. Ele está permanentemente pensando em Russell e se contrapondo a Russell. Mas ele faz um uso criativo e importante das ideias de Frege. Tá? É particularmente notável a elaboração, a partir da crítica interna à teoria do juízo de Russell, de uma forma da doutrina que é comum, como a gente viu, a Frege e aos idealistas britânicos, e é rejeitada por Russell e Moore, do primado do juízo sobre seus constituintes. Nós só chegamos aos constituintes do juízo pela análise do juízo. Tá? Com isso, o tratado se inaugura o prolongado eclipse do realismo na tradição analítica. Então aqui começa o que a gente poderia chamar um segundo capítulo da nossa história, da história do semestre. Tivemos uma rebelião contra o idealismo, de orientação marcadamente realista, e agora temos uma espécie de retorno do antirrealismo. Tá? A execução desse projeto é orientada por uma doutrina sobre a forma geral da proposição. A forma geral que tem que ter qualquer coisa para essa coisa ser uma proposição. Que, repudiando a teoria do juízo de Russell, opera, isso aqui é fundamental agora, por isso eu insisti tanto na distinção, a dissociação integral entre a técnica dos símbolos incompletos, a teoria das descrições de Russell, a teoria lógica das descrições, e as especulações epistemológicas de Russell sobre as funções do juízo. Basicamente, a partir do Wittgenstein aceita a lógica de Russell e rejeita a teoria do conhecimento. Notando e tirando as consequências de notar isso, notando claramente que elas são logicamente independentes. Que eu posso aceitar a teoria das descrições sem aceitar para nada as ideias de Russell sobre conhecimento por contato e conhecimento por descrição. Tá? A estratégia do Wittgenstein está emblematizada no lema: a lógica deve cuidar de si mesma. Você não precisa buscar uma fundamentação epistemológica para a lógica, essa ideia não faz nenhum sentido. A lógica se basta a si própria. Nós temos, dos cadernos de notas, de anotações de Wittgenstein, nos quais se baseou o Tratatus, a gente tem 3 cadernos ao todo, redigidos entre 1914 e 1916. E o primeiro desses cadernos, de 1914, começa com a frase: a lógica deve cuidar de si mesma. Tá?
Então, essencialmente, a ideia de Wittgenstein, sejam quais forem as condições epistemológicas que têm que estar satisfeitas para haver juízo, a lógica já sempre pressupõe que essas condições estão satisfeitas. Supondo que essas condições estão satisfeitas, pouco importa como. Aqui, para Wittgenstein, é uma tarefa da psicologia, que é uma ciência empírica, investigar essas condições. O interesse se concentra na pergunta: o que o exame da forma lógica dos juízos autoriza a dizer sobre o objeto próprio da metafísica, saber a essência do mundo. Tá? Então, o contraste com o Russell fica claramente marcado aqui quando o Russell recebe o manuscrito do Tratados, a cópia que Keynes conseguiu fazer chegar às suas mãos, enviada por Wittgenstein lá do campo de prisioneiros na Itália. Russell imediatamente pergunta: bom, mas qual é a relação dos constituintes de um pensamento com os objetos sobre os quais ele pensa? Como é que essa relação é instituída? E o que são os constituintes de um pensamento? E Wittgenstein responde a essas perguntas dizendo: olha, não sei. Não sei e não me interessa. Como se diz, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Ele diz: é uma tarefa da psicologia, ciência empírica, determinar isso. Tá? O resultado das investigações lógico-filosóficas de Wittgenstein é devastador para as pretensões de toda a metafísica que pretenda se apresentar como ciência, para usar a expressão clássica de Kant. Esse resultado encerra um ciclo na história da filosofia analítica e inaugura outro. A filosofia, daqui em diante, por mais de meio século, vai ser sinônimo de análise lógica da linguagem. Tá? Então, nós temos, assim, por um lado, um paradigma derivado de Russell, e que está, por isso eu insisti tanto no ponto, presente lá em On the Note, a análise lógica como via de dissolução de pseudoproblemas. Mas a execução desse programa é, em boa medida, um acerto de contas com Russell. E nesse acerto de contas, Wittgenstein vai fazer uso das ideias de Frege. A generalidade absoluta reivindicada por Wittgenstein para os seus resultados fica documentada desde o prefácio. Ele diz, aí eu estou citando a partir da excelente tradução de Luiz Henrique Lopes dos Santos, publicada pela editora da Universidade de São Paulo. O livro trata dos problemas filosóficos, não de problemas filosóficos, de alguns, mas dos problemas filosóficos. E mostra, creio eu, que a formulação desses problemas repousa sobre o mau entendimento da lógica da nossa linguagem. Poder-se talvez apanhar todo o sentido do livro com estas palavras. O que se pode, em geral, dizer, pode-se dizer claramente, e sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar. O livro pretende, pois, traçar um limite para o pensar. Ou melhor, não para o pensar, mas para a expressão dos pensamentos. A fim de traçar um limite para o pensar, deveríamos poder pensar os dois lados do limite. Deveríamos, portanto, poder pensar o que não pode ser pensado. O limite só poderá, pois, ser traçado na linguagem, e o que estiver além do limite será simplesmente um contrassenso. Como é que Frege entra nessa história aí? Bom, em primeiro lugar, pelo fato de que Wittgenstein incorpora integralmente ao seu projeto a análise funcional da proposição, a análise da proposição em função e argumento. O aforisma 547 do Tratados diz: onde há composição, há argumento e função. E onde eles estão, já estão todas as constantes lógicas. A ideia que provém de Frege é que os constituintes lógicos da proposição, função e argumento, são reconhecidos em seu uso, no uso dos sinais. Tá? É isso que faz da distinção algo que, na terminologia que Wittgenstein vai adotar, que é central no Tratados, o emprego dos sinais mostra, por contraste com o que os sinais assim empregados dizem. Tá? Então, temos lá atrás a Frege. A distinção lógica mais fundamental era a distinção entre conceito e objeto. E, no entanto, essa distinção não pode ser tematizada
como se, ao fazer lógica, nós pudéssemos falar sobre objetos e falar sobre conceitos em paridade de condições. O paradoxo que é demonstrava justamente que isso era impossível. Que nós não podemos tratar um conceito como um objeto. O conceito não pode ser argumento de uma função proposicional de primeira ordem. Nós podemos falar sobre conceitos desde que nós preservemos o seu caráter predicativo, isso é, que eles ocorram no juízo como conceitos, e isso ocorre quando nós fazemos predicações de segunda ordem, como por exemplo a predicação de existência. Dizer existem ornitorrincos é fazer uma predicação acerca do conceito de ornitorrinco, dizer que a extensão desse conceito não é vazia. É assim que, como dizia Frege, é assim que o conceito de existência se aproxima do conceito de número. De fato, a asserção de existência nada mais é do que a negação do número zero. O paradoxo de Kerr traz à tona, assim, o estatuto peculiar da lógica. A saber que ela deve ser, como Wittgenstein diz desde o começo, numa carta a Russell de 22 de junho de 2012. Wittgenstein escreve para Russell assim, 22 de junho de 2012. Logo no começo. De cara, a ideia mais importante para ele já está presente desde o começo. A lógica ainda está no cadinho, no melting pot, em estado de fusão. Mas uma coisa se torna cada vez mais óbvia para mim. As proposições da lógica só contêm variáveis aparentes, isso quer dizer, variáveis ligadas. Tá? E qualquer que seja a explicação correta das variáveis aparentes, sua consequência deve ser que não há constantes lógicas. Agora nós vamos ver como isso se torna o tema central do paradoxo. Os sinais, os conectivos e codificadores não designam nada. Não há objetos lógicos. Tá? E aí Wittgenstein diz, a lógica deve resultar ser uma ciência totalmente diferente de qualquer outra. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui, nesse volume, uma outra carta do Russell. Eu vou citar de memória, então. Eu tenho uma anotação aqui de que trata-se da carta de 19 de agosto de 1919. Russell diz, Wittgenstein diz aí a Russell, que ele receia que você não tem ainda se dado conta do que é a ideia mais central do Tratatus. E é, diz ele, a distinção entre aquilo que se pode dizer numa linguagem e aquilo que os sinais da linguagem, dizendo o que dizem, mostram, mas que não é propriamente dito. E ele diz, essa distinção, que como nós vimos tem origem em Frege, na resposta de Frege ao Império, Wittgenstein diz agora, essa distinção eu considero ser o problema central da filosofia. Tá? Desenvolvendo esse tema que já estava presente no pensamento de Frege, Wittgenstein também acerta contas com um outro aspecto da filosofia de Frege que está numa certa tensão implícita com essa concepção da lógica. E é a concepção fregiana, que é muito tradicional, que Frege herda de outros filósofos, da lógica como ciência de máxima generalidade, a mais geral de todas as, mas uma ciência entre as outras. O que é conceber a lógica como uma ciência? É conceber as proposições da lógica como proposições que descrevem estados de coisa. E nesse ponto, expressões como máxima generalidade, necessidade, são qualificações que a gente fica tentado a introduzir. Mas isso significa que a gente concebe a rigidez do deve lógico, uma expressão que Wittgenstein vai usar mais tarde, como uma forma de, também a expressão dele, rigidez hiperfísica. Meus palavras que a gente concebe as proposições da lógica como uma espécie de proposições bipolares, que podem ser verdadeiras ou falsas, todavia cuja negação é falsa aconteça o que acontecer. Mas o que isso significa é que a gente está confuso sobre a natureza da necessidade lógica. Isso no tratado se torna totalmente explícito quando Wittgenstein descreve, por exemplo,
As proposições da lógica são tautologias. As proposições da lógica, portanto, não dizem nada. As proposições da lógica são tautologias, portanto, não dizem nada. São as proposições analíticas. Ainda, as proposições da lógica demonstram as propriedades lógicas das proposições ao ligá-las em proposições que não dizem nada. Este método poderia talvez chamar-se um método zero. Na proposição lógica, proposições são postas em equilíbrio umas com as outras, e o estado de equilíbrio indica então como essas proposições devem estar logicamente constituídas. Resulta daí também que também podemos passar sem as proposições lógicas, já que podemos muito bem, numa notação conveniente, reconhecer as propriedades formais das proposições mediante a mera inspeção dessas proposições. Então, isso aqui é crucial agora. Diante da pergunta do que trata as proposições da lógica, tanto Frege como Russell teriam respondido de tudo. A lógica é a mais geral de todas as ciências, a lógica trata de tudo. O que diz nas antípodas de Frege e de Russell, a lógica, as proposições não tratam de nada. Não dizem nada. Né? Ele está se opondo a uma certa imagem da lógica e da necessidade lógica, da qual Wittgenstein quer libertar o seu leitor. Eu encontro uma expressão dessa concepção da lógica na seguinte passagem que eu vou ler para vocês, de um ensaio do lógico polonês Jan Łukasiewicz, um ensaio em defesa da logística. Łukasiewicz diz, como conclusão dessas observações, eu gostaria de esboçar uma imagem conectada com os sentimentos intuitivos mais profundos que eu sempre tenho sobre a logística. O que a gente chama de logística é a lógica formal, a lógica matemática. Essa imagem talvez lança mais luz que qualquer exposição discursiva lançaria sobre os verdadeiros fundamentos dos quais esta ciência se baseia. Pelo menos até no que me diz respeito. Sempre que estou ocupado com o menor dos problemas logísticos, por exemplo, tentar encontrar o mais breve axioma do cálculo implicacional, eu tenho a impressão de que estou confrontado com uma poderosa construção de indescritível complexidade e imensurável rigidez. Essa construção tem o efeito sobre mim de um objeto tangível, concreto, confeccionado do mais duro dos materiais, 100 vezes mais forte do que o concreto ou o aço. Não posso mudar nada nele. Por intenso trabalho, eu simplesmente posso encontrar novos detalhes e atingir verdades eternas e inabaláveis. Onde e o que é essa construção ideal? Um filósofo católico diria, ela está em Deus, ela é o pensamento de Deus. E de fato, na sua ciência da lógica, Hegel havia escrito, a lógica é o pensamento de Deus antes da criação do mundo e do ser finito. Tá? O Wittgenstein quer justamente libertar o seu leitor dessa imagem da lógica. Tá? É por isso que Thomas Ricketts, num dos melhores ensaios que a gente tem sobre o Tractatus, Frege, The Tractatus and the Logocentric Predicament, apresenta o Tractatus como visando resolver uma tensão no pensamento de Frege. A tensão entre a concepção, uma tensão que está na base da concepção da lógica. Quer dizer, a lógica é muito peculiar. As distinções lógicas mais se mostram, mas não se dizem. E a ideia da lógica como a mais geral de todas as ciências. Essa tensão está presente na concepção freguiana da proposição. É a tensão entre tratar a proposição como algo que pode ser negado e tratar a proposição como um nome. Sabia, na obra da maturidade de Frege, o nome de um valor de verdade.
Bom, a contribuição de Russell, e aqui Russell entra nessa história, é resolver essa tensão. E isso fornece a Wittgenstein uma ferramenta essencial para a dissolução da primeira tensão, da tensão na concepção de lógica. É um tema central na filosofia da lógica de Russell que o nome não pode ser negado. Nós só podemos negar proposições. Tá? Na próxima aula nós vamos ver como é que essa ideia russeliana é empregada por Wittgenstein para dissolver, resolver a tensão no pensamento de Frege. É isso aí.